Intriga e estratégia, um capítulo inesperado no conflito da Ucrânia. Informações emergentes indicam o envolvimento de forças altamente treinadas, conhecidas por sua capacidade tática e disciplina inabalável. Esses combatentes, referidos como Força do Oriente em círculos internacionais, estão atraindo atenção por sua habilidade em conduzir operações militares complexas, deixando uma marca profunda tanto no campo de batalha quanto na percepção global do conflito. Entre as operações mais comentadas está a chamada Sombras Silenciosas, uma iniciativa liderada pela inteligência ucraniana para investigar e neutralizar possíveis vulnerabilidades desses combatentes. A estratégia envolve a criação de cenários simulados, com o objetivo de obter informações estratégicas. Bases cuidadosamente preparadas são projetadas para reproduzir o ambiente inimigo, utilizando desde elementos visuais, como uniformes e bandeiras, até simulações culturais detalhadas para criar uma atmosfera de confiança. Apesar da engenhosidade da operação, especialistas levantam dúvidas sobre sua eficácia real, sugerindo que ela pode ter objetivos secundários, como influenciar aliados e a opinião pública internacional. A atuação dessa força no conflito tem gerado repercussão devido à sua eficácia devastadora. Relatórios apontam que batalhas em regiões estratégicas, como o leste da Ucrânia, foram decididas em poucas horas graças à coordenação precisa e à execução tática impecável desses combatentes. Sua chegada alterou significativamente a dinâmica do confronto, expondo lacunas nas defesas locais e aumentando as preocupações sobre o futuro da guerra. Embora não haja confirmações oficiais sobre colaborações diretas com outras nações, os rumores em torno de parcerias estratégicas alimentam discussões acaloradas em fóruns políticos e militares. O impacto dessas forças, no entanto, vai além do que se vê no campo de batalha. Relatos sobre sua participação têm sido amplamente utilizados pela Ucrânia para justificar pedidos de apoio mais intenso de seus aliados ocidentais. A divulgação desses acontecimentos, muitas vezes acompanhada de imagens e narrativas cuidadosamente estruturadas, parece fazer parte de um esforço maior para mobilizar recursos e fortalecer parcerias internacionais. Contudo, analistas questionam até que ponto essas informações são confiáveis, sugerindo que podem ser empregadas como ferramentas estratégicas de pressão política. Sob uma perspectiva mais ampla, a presença desse grupo representa uma virada desafiadora para o cenário militar. Reconhecidos por seu treinamento em condições extremas e pela capacidade de executar missões em ambientes de alta complexidade, esses combatentes introduzem um novo nível de dificuldade para as forças ucranianas, que já enfrentam desgaste após meses de confrontos intensos. Sua atuação também coincidiu com o aumento das tensões em áreas críticas, tornando a situação ainda mais imprevisível para os líderes de defesa. Além das ações militares, as questões logísticas e tecnológicas ligadas a essas forças são cada vez mais debatidas. A possibilidade de acordos para o fornecimento de equipamentos avançados, como sistemas de artilharia e munições específicas, levanta preocupações sobre a extensão da influência e do suporte que eles podem receber. Se confirmadas, essas colaborações poderiam prolongar o conflito, transformando-o em uma disputa marcada pela resistência e pela necessidade de recursos constantes. Enquanto isso, a guerra informativa se intensifica, com cada lado buscando moldar a narrativa global. A operação Sombras Silenciosas, por exemplo, parece ter um impacto que vai além de seu objetivo inicial, sendo também uma ferramenta de comunicação estratégica. Ambas as partes utilizam histórias e relatos para reforçar suas posições e atrair apoio externo, destacando a importância da percepção pública na condução moderna de conflitos. No front, a realidade permanece implacável. Incursões táticas e sabotagens direcionadas a infraestruturas críticas, como linhas de suprimento e sistemas de comunicação, colocam ainda mais pressão sobre as forças ucranianas. Diante de um inimigo organizado e resiliente, estratégias inovadoras e decisões rápidas se tornam indispensáveis para enfrentar os desafios crescentes. Em um cenário onde o conflito se torna cada vez mais complexo, a presença de forças como a Força do Oriente redefine as regras do jogo. Não se trata apenas de ações militares diretas, mas de um embate multidimensional que inclui alianças estratégicas, manobras psicológicas e uma intensa disputa pela narrativa
narrativa dominante. Enquanto o futuro do conflito continua incerto, uma coisa é certa: as ações e decisões tomadas hoje terão impactos profundos e duradouros na geopolítica global. Enquanto isso, as campanhas de influência informativa continuam a desempenhar um papel central, redefinindo a forma como os conflitos modernos são travados. Ambas as partes não apenas utilizam narrativas para moldar a percepção pública, mas também para manipular aliados e desestabilizar o moral do adversário. Essas estratégias não se limitam ao compartilhamento de informações, mas englobam a criação de conteúdos visualmente impactantes, a disseminação de rumores e até o uso de mídias sociais para atingir públicos específicos. A Operação Camaleão, por exemplo, é mais do que uma iniciativa para coletar dados. Ela também carrega um peso simbólico, projetando uma imagem de determinação e resiliência por parte da Ucrânia, tanto para seus aliados quanto para seus oponentes. No campo de batalha, no entanto, a situação permanece desafiadora. As forças ucranianas enfrentam uma combinação de problemas logísticos, escassez de recursos e a crescente sofisticação de seu adversário. Ataques meticulosamente planejados, como incursões noturnas e ações de sabotagem contra infraestrutura crítica, têm causado sérios danos às linhas de abastecimento e comunicação. Essas táticas não apenas aumentam a pressão sobre os defensores, mas também destacam a necessidade de respostas rápidas, estratégias inovadoras e maior coordenação entre diferentes níveis de comando. Além disso, a situação no terreno está sendo exacerbada por tensões internacionais que não mostram sinais de diminuição. A possibilidade de novos atores entrarem no conflito, como indicam alguns analistas, pode mudar radicalmente a dinâmica do embate. Rumores crescentes sobre colaborações adicionais, incluindo o fornecimento de drones, mísseis guiados e outros armamentos avançados, levantam preocupações não apenas sobre o prolongamento da guerra, mas também sobre suas consequências para o equilíbrio de poder global. Isso ressalta como o conflito não se limita ao combate físico, mas também envolve um complexo jogo de xadrez geopolítico. Outro elemento que agrava o cenário é o impacto psicológico das campanhas de influência. Ao mesmo tempo em que servem para fortalecer a determinação interna, essas campanhas também podem gerar falsas expectativas ou sobrecarregar aliados com pedidos incessantes de apoio. A propagação de desinformação ou a amplificação de fatos ainda não confirmados adicionam camadas de incerteza, dificultando ainda mais a tarefa de separar realidade de propaganda. Essa confusão deliberada serve para desestabilizar tanto o inimigo quanto os aliados, forçando respostas que muitas vezes são mais reativas do que estratégicas. Enquanto isso, o campo de batalha moderno está cada vez mais ligado ao domínio informativo. A guerra é travada não apenas com armas, mas com palavras, imagens e percepções. A Ucrânia, em particular, tem utilizado esse espaço para atrair apoio internacional, destacando suas dificuldades e a necessidade de solidariedade global. Ao mesmo tempo, seus oponentes exploram narrativas que enfatizam força, unidade e superioridade estratégica, criando um embate que se desenrola simultaneamente nos frontes físico e informativo. Em meio a essas incertezas, uma coisa é inegável: o conflito na Ucrânia está redefinindo as regras do enfrentamento contemporâneo. Ele não se limita mais ao campo físico, mas inclui disputas informativas, diplomáticas e tecnológicas. Alianças inesperadas, estratégias multifacetadas e narrativas cuidadosamente calculadas agora desempenham papéis tão importantes quanto a força militar bruta. Enquanto a Ucrânia luta para se adaptar a esse cenário multidimensional, o futuro do conflito permanece envolto em incógnitas, com implicações que podem se estender muito além das fronteiras regionais.